Fala aí, galera, terceiro ano, ensino médio. Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem, tanto vocês como seus familiares. Os tempos difíceis que todos nós estamos passando. E mesmo assim eu espero que vocês estejam bem, guardados aí pela mão poderosa do nosso Deus Altíssimo. Quero, essa semana, mais uma vez, incentivar vocês a assistir a nossa aula, a nossa videoaula. Bom, essa é a segunda semana do ciclo 2 e hoje nós vamos começar o último livro nosso aí da matéria de história, o caderno 12. Falam de tendências para o terceiro milênio. E aí eu gostaria que vocês, além de assistir a videoaula, perdão, vocês também, por favor, façam uma leitura das páginas 2 a 7 do nosso capítulo 1 desse caderno 12 e por último façam as atividades depois de fazer a leitura e assistir a videoaula, fazer os exercícios da página 8 e 9. Legal? Na quinta eu posto a correção dos exercícios e estarei pronto sempre para tirar qualquer dúvida de vocês e espero que assim a gente possa ir prosseguindo e abrindo tá tendo esse canal aberto aí, gente, para vocês tirarem qualquer dúvida conosco se assim for necessário, tá bom, gente? Bom, hoje então nós vamos falar sobre esse capítulo 1, que é a crise do socialismo real. Né? Na parte de hoje da aula, nós vamos falar sobre a primeira etapa dessa queda do socialismo real, que vai ali desde de 1950 aproximadamente até próximo aí a 1975, 80. Bom, então nessa primeira parte é o que nós hoje estudaremos e aí nós temos como objetivos principais esse daí que estão na tela para você, que é identificar o quadro geopolítico dos países da Europa Oriental na segunda metade do século XX. Nós vamos fazer isso logo no início dessa aula. Investigar os fatores preponderantes que fomentaram o processo de desagregação da União Soviética. E, por último, reconhecer os principais pontos associados à crise do socialismo real na cortina de ferro e em outras regiões sob a sua influência. Bom, termos importantes ou conceitos que a gente vai aprender é a crise do socialismo, o termo chamado cortina de ferro e também as reformas da União Soviética, é o que estudaremos principalmente nessa aula de hoje. Bom, gente, aí vocês veem um mapa e falando a respeito de Khrushchev e a reforma socialista. Lá na página 3 do livro de vocês tem esse mapa e apresenta ali para nós as principais informações a respeito desse momento da história da União Soviética. Depois, então, no final da Segunda Guerra Mundial, em acordo com a Inglaterra e com os Estados Unidos, a União Soviética então vai ficar sob responsabilidade, sobre domínio, os países do leste europeu. Esses países do leste europeu estariam então sob uma dominação, influência, na verdade, da União Soviética. Países como a Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, todos esses estariam então sobre essa dominação ou influência em especial da União Soviética. E eles teriam então governos favoráveis à União Soviética, que nessa época tinha então o socialismo como seu governo. Mas e depois em seguida, por exemplo, a Alemanha Oriental também vai se juntar a esses países que estariam sobre essa influência da União Soviética. Mas eles não adotaram um regime totalmente socialista. Eles não adotaram um regime chamado misto, onde as empresas privadas estiveram convivendo com as empresas estatais dentro do governo. E o regime ele era também pluripartidário, diferente do regime socialista dentro da União Soviética. Porém, quando houve a eclosão da Guerra Fria, em 1947, aí a União Soviética começa a apertar os cintos sobre esses países e começa a pressioná-los a cada vez mais realmente estabelecerem-se igual ao socialismo dos Estados Unidos, né? O socialismo que foi conhecido como socialismo real. Esse socialismo real é aquele socialismo onde você vai ter a característica da intensa propaganda política, propaganda política favorável ao governo, né, que elogiava o regime socialista, um controle assim muito rígido dos meios de comunicação, o terror era provocado na população, especialmente com ameaças de morte, ameaças de prisões indistintamente, por exemplo, um culto também ao líder,
uma personalidade, como aconteceu na União Soviética com Stalin, e isso eles começam a pressionar então esses países a ficarem da mesma forma, a terem esse mesmo socialismo que é o socialismo chamado socialismo real, tá bom? O unipartidarismo também foi estabelecido nesses países e isso começa realmente a pressionar ainda mais para que eles se posicionem ao lado da União Soviética dentro da Guerra Fria. Bom, e na geopolítica da Guerra Fria, esses países então da Europa Oriental, eles funcionariam mais ou menos assim, como se fossem colônias, satélites da União Soviética. Por isso o termo foi encontrado ali pelo Winston Churchill, de que ele criou esse termo chamado cortina de ferro, que são esses países aí que vocês estão em amarelo, que fazem justamente uma separação entre o restante da Europa e a União Soviética com os outros países que estavam sob influência ainda capitalista. Bom, por isso chegou a esse termo aí chamado de cortina de ferro. A exceção ali, gente, é a Iugoslávia. A Iugoslávia, apesar de ser um regime socialista, ela acabou realmente tendo um governo assim independente, autônomo da União Soviética. Legal? Muito bem. Outra coisa importante também, gente, de se mencionar aqui, é que nesse período a União Soviética ela teve um avanço tecnológico muito interessante, né? Especialmente porque em 1957 eles vão conseguir mandar o primeiro satélite artificial fazer uma órbita ao redor da Terra. Esse foi o Sputnik. E, de 1957 a 61 eles obtiveram diversas vitórias importantes sobre os Estados Unidos, especialmente na área que mais eles se orgulhavam, os estadunidenses, né, que era o avanço tecnológico, e aonde a União Soviética vai ter vitórias importantes, mandando Sputnik, tempo depois vai mandar a Laika, mais à frente também Yuri Gagarin, e assim por diante. Né, eles vão ter vitórias importantes no que foi considerado a chamada de a corrida espacial que nós já falamos durante a Guerra Fria. Bom, nesse período, gente, de 1953 para frente, a União Soviética vai passar a ser governada com a morte de Stalin pelo Nikita Khrushchev. Ele vai assumir o poder da União Soviética e vai tentar uma liberalização do sistema socialista. Ele queria manter o mesmo plano econômico, o plano lá de estatização, também de quinquênios, né, de planos quinquenais, para poder realmente manter a economia estável. Porém, a ideia dele era liberar o regime aos poucos, especialmente mantendo-se uma industrialização forte e podendo comercializar com outros povos ou outros países da região. Tá bom? Então, para isso, como o stalinismo estava muito vinculado à ideia do socialismo na União Soviética, ele precisou queimar a imagem, desculpa usar esse termo aí, do próprio Stalin, né? Tentar queimar a imagem dele. E ele vai então divulgar, vai aparecer um relatório denunciando todos os crimes, todas as atrocidades que cometeu Stalin quando em vida ainda. E então com isso ele vai tentando desmistificar a ideia de Stalin sendo um grande líder estadista, né? Então esse relatório vai repercutir de uma forma muito impactante, não só na União Soviética, mas também nos países vizinhos. E entre esses países, por exemplo, como da cortina de ferro, que é o caso que no nosso próximo slide aí, da Hungria. A Hungria vai apresentar a maior revolta que aconteceria entre os países da cortina de ferro. Surgem justamente depois dessa divulgação desse relatório queimando o filme lá do Stalin, diversos países começam a ter revoltas de operárias, acontecendo, por exemplo, lá na Berlim Oriental, na Tchecoslováquia, na Romênia, mas essa maior foi realmente na Hungria. E essa aconteceu em 1956, onde operários, estudantes, intelectuais, católicos exigiram a abertura do país e a democratização desse país e o fim do monopólio, né, da União Soviética na região. E o movimento vai desencadear diversas rebeliões populares e até que o primeiro-ministro, o Henry Nagy, ele consegue realmente, né, decretar o fim do regime socialista dentro da Hungria.
Com isso, o que aconteceu? A União Soviética não vai aceitar de forma tranquila e o Irinage ele tentou, né, abrir esse processo de democratização, mas logo em seguida então o Nikita Khrushchev vai mandar as tropas soviéticas invadir a Hungria, de, é, iniciando uma grande batalha entre os dois países. E foi vencida rapidamente pela União Soviética, justamente por causa da força bélica que acaba invadindo a Hungria e novamente fazendo com que eles se tornem um dos países dominados pela União Soviética. Né? Dizem que aproximadamente 2.000 pessoas acabam sendo fuziladas e mais ou menos 150 mil presas após esta revolta que aconteceu na Hungria. Interessante mencionar, eu vi um tempo atrás um documentário que em 1956 aconteceu na Olimpíada uma das partidas mais violentas de toda a história das Olimpíadas, e aconteceu entre a Hungria e a União Soviética, e isso foi nas águas, né, no polo aquático. Diz que vários jogadores saíram feridos, foi realmente algo assustador em relação à história do esporte internacional. Tá bom? Com isso também outros países começam a cada vez mais ficarem realmente revoltados com essa situação em que Nikita Khrushchev acabou colocando a União Soviética. Eles, tentando desmistificar a ideia de Stalin, alguns grupos não aceitaram isso. E também países como a China e a Albânia, que eram países socialistas, se separam, rompem com a União Soviética. E dentro da União Soviética, um grupo que é assim chamado de nomenclatura, que é esse que nós estamos vendo aí justamente nesse slide de vocês, ele começa a cada vez mais ganhar força. Nós sabemos que dentro da União Soviética, no regime socialista, a maior parte da população não desfrutou de melhorias significativas de vida. O único grupo assim que realmente vai ter realmente melhora significativa será esse grupo aí que era uma elite que usufruía de todos os privilégios econômicos. Eram homens, por exemplo, que exerciam os principais cargos políticos, executivos das empresas estatais. Eram essas pessoas que gerenciavam essas empresas estatais e também alguns chefes militares. Esse grupo ficou conhecido como nomenclatura, e eles queriam uma volta, não uma volta justamente ao socialismo implementado por Stalin, e não ao que Nikita Khrushchev as reformas que Nikita Khrushchev estavam tentando estabelecer. Bom, então, nas próximas eleições, o Partido Comunista vai destituir o Nikita Khrushchev e vai estabelecer esse homem que está aí na imagem, o Leonid Brezhnev, né, que participa que vai ser eleito então em 1964 eleito então o líder do Partido Comunista e consequentemente da União Soviética. Esse homem representava o setor justamente conservador da nomenclatura e queria voltar realmente às ideias de Stalin dentro da União Soviética. Os anos de Brezhnev, e ele tenta então frear essas reformas estabelecidas pelo Nikita Khrushchev. Até na política internacional dele, ele vai tentar acordos com os Estados Unidos. Por exemplo, um dos acordos mais expressivos nisso foi o acordo da coexistência pacífica, que acontece em 1972 entre Estados Unidos e a União Soviética, onde eles deixam de fabricar armas nucleares. Aí esse foi um dos períodos que foram chamados assim, de recuo dentro da Guerra Fria e de uma certa estabilidade entre os dois países. Então Brezhnev ele tenta frear cada vez mais essas reformas do nosso amigo Nikita Khrushchev. Por outro lado, ele vai ampliando também algumas áreas de atuação. Por exemplo, ele vai ajudar dentro de revoltas populares dentro da Angola e Moçambique, trazendo esses países juntos para o socialismo. Também aqui, próximo aqui na Nicarágua, na América Central. Tudo isso, né, acaba criando diversos países que vão aderindo paulatinamente ao socialismo. Os êxitos na relação política foram até bons, porém, internamente e economicamente, as reformas internas não deram certo. E a resistência
era muito grande e isso acarretou outros problemas, não só na União Soviética, mas nos países periféricos da Cortina de Ferro. Entre eles, acontece justamente a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, entre outros países. Né? Então, um movimento muito grande que foi um movimento pela redemocratização do regime, pela democratização do regime socialista na Tchecoslováquia, foi deflagrado em 1968. O líder reformista, o Alexander Dubček, ele vai então começar diversas reformas ao nível realmente das que aconteceram com Nikita Khrushchev, tentando, o objetivo realmente não era acabar com o socialismo, mas sim reformá-lo, deixando ele mais liberal, um pouco mais liberal e próximo dos outros países da Europa, tá bom? Então eles queriam fazer o que foi chamado de socialismo democrático. O Dubček, ele defendia justamente isso, esse socialismo democrático e não tão forte, tão rígido como estava acontecendo dentro da União Soviética. Esse movimento ficou conhecido como a Primavera de Praga, porque nas ruas os trabalhadores e estudantes exigiram essa democratização do país e aos poucos eles vão então buscando essa democratização. O Dubček, ele vai ser um líder nesse sentido, porém a União Soviética não vai aceitar e vai novamente invadir a região, destituindo o Dubček do governo e estabelecendo uma nova obediência à política da União Soviética. Então a revolta na Tchecoslováquia foi essa daí que vocês estão vendo aí, uma das principais que aconteceram em vários países, isso em 1968, e sobretudo, gente, foram lideradas à frente de jovens. E é interessante que nesse mesmo contexto houveram diversas manifestações em diversos lugares do mundo, especialmente liderado por estudantes. Aconteceu isso no Brasil, na época da ditadura militar, no México, na Alemanha Ocidental, nos Estados Unidos, entre outros países, em diversos momentos isso acontece, né? A mais impactante certamente aconteceu na França, onde os estudantes lá vão erguer barricadas no centro universitário em protesto contra a prisão de colegas deles. Este momento de repressão policial, a gente vai ver no próximo slide aí, vai ser realmente, né, muito grande e isso aumenta ainda mais a revolta estudantil. E em solidariedade aos estudantes, os operários começam também, as centrais sindicais começam a apoiar a este momento e estabelecem uma greve geral. E aí, para tentar realmente equilibrar a situação, o governo francês, chefiado por Charles de Gaulle, ele vai convocar as eleições imediatamente, tentando realmente manter a ordem lá, né? E aí a sociedade francesa vai, assustada com todos esses embates, acaba votando nos candidatos conservadores. E de Gaulle, ele é contra apoio político para perseguir os estudantes e também operários, pondo fim a esse movimento dentro da França. Certo, gente? Bom, por último, a estagnação soviética nós vamos falar aqui. A União Soviética, então, por certo tempo, ela esteve muito à frente na questão tecnológica, como nós falamos, e aí está um bom exemplo disso, Yuri Gagarin sendo lançado ao espaço, eu já havia falado isso para vocês, entre outros avanços tecnológicos que apresentou a União Soviética. E nos anos 1970, pelo outro lado, ela acabou tendo uma incapacidade de inovar e crescer na questão econômica. E aí as empresas começaram a realmente ter muitos problemas de crescimento. E um dos setores de serviços, setores mais deficientes, era justamente o setor de serviços. As antigas fazendas coletivas, elas não conseguiam mais aumentar as colheitas e terem realmente uma boa produção, e assim os trabalhadores também não tinham estímulo para aumentar a sua produtividade. E um outro grande problema era a burocracia dentro da União Soviética, que era enorme, crescendo também a corrupção nos meios políticos. A União Soviética e os países do leste europeu vão entrar justamente nos anos de 1970 no processo de estagnação econômica e de problemas seríssimos. A economia soviética não conseguia crescer e isso fez com que também isso afetasse os outros países da cortina de ferro, levando a um descrédito ainda maior do socialismo em diversos desses países. Bom, mas a consequência disso nós vamos ver nas próximas aulas. Gente,
Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa nós estamos aí. Nós ficamos por aqui hoje então. Grande abraço para vocês.